Welcome to our English class. Hi, I am Zazin, your English teacher. Come on, let's go. Vamos continuar com o verbo modal. Dessa vez, can, could, may e might. Hello guys, eu estou de volta com mais uma aula para você. E hoje a gente vai falar sobre o can e o could. Toda vez que você for usar o can, você vai poder usar quando você quiser expressar habilidades ou também permissão. Então, eu vou te dar exemplos para você entender um pouquinho melhor. Então, se você quisesse dizer assim, eu consigo falar inglês, eu tenho essa habilidade. In English vai ficar assim, I can speak English. E uma outra maneira na qual você pode usar o can é toda vez que você vai pedir uma permissão. Então, por exemplo, eu posso ir no banheiro? Can I go to the bathroom? Então, nós temos essas duas situações aqui, tanto permissão quanto habilidade, que você pode usar o can. E agora vamos entender melhor como a gente vai montar a nossa pergunta, a forma interrogativa. Então, se você quiser dizer assim, eu posso ir à festa? Can I go to the party? Se você quiser dizer que você não vai à festa, você vai montar a frase da seguinte maneira, I can't go to the party. Lembrando dois detalhes importantes sobre os verbos modais. Como eles são considerados como verbos auxiliares, toda vez que você vai fazer a pergunta, você vai colocar o próprio verbo modal na frente de toda a frase. Simples assim. Um outro detalhe importante também, quando você estiver usando o verbo modal, você não vai usar o to quando você usar um verbo na sequência. Então, essa combinação você nunca vai ver. I can to go to the party. Nesse caso, você não precisa usar o to para isso. Lembrando que toda vez que você quiser responder de maneira curtinha, você vai usar o short answers. Então, nesse caso, ficaria assim. Yes, I can. No, I can't. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o could. Ele nada mais é do que o can no passado. Então, sabe quando você quer dizer assim? Eu conseguia andar de bicicleta. Eu conseguia... Eu conseguia andar de bicicleta. Eu conseguia ler e escrever. Então, nesse caso, a gente vai usar o could. Então, eu vou dar um exemplo para você entender um pouquinho melhor como a gente vai montar. Então, vou te dar um exemplo para você entender melhor. Se você quisesse dizer assim, eu conseguia andar de bicicleta quando eu tinha 5 anos. I could ride a bike when I was 5 years old. Agora, indo para a forma negativa, se você quisesse dizer assim, eu não podia ler quando eu tinha 2 anos. I couldn't read when I was 2 years old. E agora vamos para a interrogativa, lembrando que a gente vai somente jogar o verbo modal na frente da frase e a pergunta já está feita. Então, se você quisesse dizer assim, você poderia me passar o açúcar, por favor? In English ficaria assim, could you pass the sugar, please? E lembrando que toda vez que você quiser responder de forma curtinha, usando short answers, vai ficar assim, yes, I could. No, I couldn't. Agora, se você comparar em termos de permissão o could com can, o could ele é muito mais formal e ele soa mais educado. Então, até se você estiver de repente numa reunião com pessoas que você não tem tanta assim intimidade, vale muito mais a pena você usar o could para ir. Preparado? E hoje a gente vai falar sobre o may e o might. Então, eu vou te explicar um pouquinho de como você vai usar esses dois modais, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre o may. O may você vai usar ele em duas situações. Toda vez que você quiser expressar permissão, e geralmente a gente vai usar ele muito mais com o pronome I, tá bom? Então, eu vou te dar alguns exemplos para você entender um pouquinho melhor. Se você quisesse dizer assim, eu posso dar uma olhadinha... Você não, né? Posso dar uma olhadinha no seu passaporte? In English ficaria assim, may I see your passport, please? Ou, por exemplo, eu posso ir no banheiro? May I go to the bathroom? Posso ir na festa? May I come to the party? E você também pode usar um may no sentido de probabilidade. Tá bom, teacher, mas como assim probabilidade? Sabe quando você tem uma situação que é muito provável que aconteça alguma coisa? Então, para essa situação, a gente vai usar o modal may. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Eu trabalho todos os dias e segunda-feira, normalmente eu vou trabalhar também. Então, se alguém me perguntasse assim, você vai trabalhar na segunda-feira? Então, para essa situação, você poderia usar o verbo modal may. Então, você diria assim, I may come to work tomorrow. E até mesmo porque eu vou trabalhar todos os dias e a probabilidade de eu ir trabalhar na segunda-feira é muito grande, a não ser que eu ganhe na loteria
aí com certeza eu não vou trabalhar na segunda-feira. Sou rica! E o nosso outro verbo modal é o might, que foi muito legal. Uma vez no canal da Tia do Inglês a gente estava discutindo sobre os modais e um aluno trouxe essa tradução que eu aderi, eu trouxe para minha vida e eu sempre uso. Na verdade, o might, ele significa o nosso se pá moderninho do português, não é verdade? Então pode ser que aquela situação aconteça ou não. Então vou te dar um exemplo para você entender um pouquinho melhor de como você vai usar. Vamos imaginar essa situação, eu trabalhei o dia inteiro e aí um amigo meu me liga e fala assim: ai, hoje à noite, segunda-feira, eu tenho uma festa, eu gostaria muito que você viesse. Mas nesse momento eu ainda não tenho uma resposta. Eu preciso esperar terminar o dia para ver se realmente eu vou estar disposta a ir nessa festa. Então a minha resposta nesse caso seria: pode ser que sim, pode ser que não. E em inglês a gente vai usar o might. Então você diria assim: I might come to the party. Lembrando que se você quiser usar a forma interrogativa, como eu já te expliquei nos vídeos anteriores, você vai pegar somente o verbo modal e você vai jogar ele para frente do sujeito e a pergunta já estará formada. Agora, se você quiser usar a forma negativa, para o may você vai usar may not e para o might not. Eu te espero na próxima aula. Bye bye! Muito bem, gostaram da aula? Bem, agora você vai voltar o vídeo, pausar toda vez que ela coloca uma frase, anote tudo em seu caderno do início do vídeo ao fim. Vou lançar no grupo um exercício super fácil para você pegar os verbos modais, colocar eles na negativa e na interrogativa. Muito simples. Galera do João Gomes, um abraço para vocês, até a próxima e qualquer coisa estou no PV. Um abraço para tirar dúvida. Tchau, tchau. Bye bye. See you later.